no improviso. Alô, alô, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do TecNois. E hoje eu estou com um vídeo especial. Eu vou contar um pouco para vocês da história de como foi para a gente decidir uma nova linguagem de programação aqui no Pra Valer. E para isso eu trouxe o Adriano Croco Daniel, também chama Daniel, para conversar com a gente. O Adriano é tech lead aqui do Pra Valer e participou de todo o processo, e ele vai contar um pouco para a gente como foi, né, a transição, quer dizer, como vai ser a transição, né, como foi o processo de decisão de uma nova linguagem de programação que a gente começa a adotar agora no Pra Valer. Boa noite, Adriano, tudo bem? Você Boa está noite, onde, Dani. Adriano? Você está em São Eu, Paulo? Você está eu em tô em São Paulo, mais precisamente na cidade de Santo André, na região do ABC. Santo André? Abeceiro. Muito bom, Sim. Adri. Adri, Nascido e conta um criado pouco aqui. assim. Conta primeiro assim. Primeiro eu queria que você contasse um pouco para a galera por que a gente decidiu que a gente ia buscar uma nova linguagem para valer, né? Quais foram as motivações que a gente teve para, pô, vamos mudar de stack? Por que mudar de stack, não continuar como a gente estava? Tá. Aqui no Pra Valer, eu posso contar um caso específico meu, mas foi né, as dores de várias equipes também, são problemas similares. A gente tem um ecossistema aqui em PHP e a gente tem um monolito em PHP também. Web, enfim, o padrão MVC, tudo mais, que acabou se tornando grande demais. E, invariavelmente, dada a natureza do nosso negócio, que a gente trabalha com no mercado, né, financeiro, enfim, tem bastante processamento bruto em alguns processos e tudo mais, o PHP simplesmente não atendeu a gente da forma como a gente gostaria. Um caso específico que eu consigo mencionar é que a gente estava fazendo um produto que tinha que fazer um processamento mais pesado e puro CPU, assim, e o PHP estava demorando demais. A gente teve que mexer na solução algumas vezes, até em termos de arquitetura, para ver se conseguia fazer funcionar em PHP. E tinha alguns casos muito óbvios, assim, de paralelismo. Alguns lugares muito específicos na aplicação que era, assim, super paralelizável. E foi a minha primeira ideia, né? Aí eu falei pra galera, como que faz paralelismo em PHP? A gente foi dar uma olhada e a gente descobriu que não era uma forma muito legal, assim. Sendo bem sincero, até quando eles mandaram para mim, até quando essa história para a equipe, que eles sabem disso, que quando eles mandaram a história para mim, eu achei até um pouco engraçado, porque era muita coisa para um resultado muito pequeno. Aí a gente falou, poxa, aí eu me incomodei um pouco, a gente foi conversar entre outras equipes e tudo mais, e a gente viu que a dor de processamento em paralelo, de forma segura, sem bugs de concorrência, deadlocks e afim, era uma coisa que o PHP simplesmente não fazia. E dado o cenário que a gente quer crescer bastante no pra valer e tal, a gente precisava de uma linguagem que atendesse esse tipo de coisa. Aí a gente chegou à conclusão que o PHP não era o melhor para o futuro. Aí começou a história de vamos definir uma nova linguagem, né? Isso foi uma Beleza. das dores específicas da Squad lá. E aí, bom, beleza. Aí, como é que foi, assim, para... Tá bom, e aí? Qual linguagem? Tem tantas opções, né? Como escolher Essa, uma nova até, linguagem, né? essa foi até Quais uma são história os engraçada. critérios que a gente vai levar em consideração para escolher uma nova linguagem? Sei lá, vai... Ah, a linguagem, o CTO decide. O CTO fala Não, não foi assim, não. Java. Qualquer um fala quem quer Java, põe o dedo aqui, sei lá, alguma brincadeira nesse sentido, né? Não, não foi assim, não. Eu acho que, Dani, eu acho que o seu áudio travou Meu para mim vídeo tá, aqui. descon... tá Ah, tá. o meu vídeo e o meu áudio estão desconexos, né? Deixa eu voltar Ah, aqui tá para a bom. câmera normal, que eu acho que ele Tá bom, pode seguir. tá. O meu vídeo tá meio estranho mesmo, ele Tá bom. tá dando delay. Agora Beleza. voltou, né? Sim, agora tá bom. Aí, então, o que que a gente fez? Foi até uma história engraçada que no meu primeiro dia de Pra Valer, numa das primeiras reuniões e tal, eu entrei no meio dessa discussão e eu fiquei fascinado, assim, pelo tanto de opções que a gente tinha e a gente literalmente não tinha nenhuma restrição. Isso foi muito legal. A gente deixou em aberto para todo mundo propor linguagens. Cada um, assim, a gente
praticamente todas as linguagens que o mercado usa hoje apareceram na lista. Go, Python, Elixir ainda não estava, mas Go, Python, Node, Java, C Sharp, Kotlin, Rust. Eu propus Rust também para a gente, já que estava avaliando, eu tenho uma certa simpatia por Rust também. A gente estava avaliando várias linguagens e o pessoal, cada um defendeu o seu ponto, né? Foi uma conversa em grupo, assim, praticamente aberta para todo mundo. E a gente daí extraiu a lista das opções do pessoal. Cada um defendeu a sua e a gente tinha uma lista para começar a trabalhar. Esse foi o primeiro passo. Beleza. Depois, beleza. E aí, trabalhar como? Bom, e aí para desempatar que foi o problema, né? A gente começou, uma coisa que funcionou bastante para a gente foi fazer um grupo de trabalho. A gente chamou basicamente quase todos os LTs e alguns especialistas aqui do Pra Valer, pessoal bastante experiente e tal, com bastante bagagem, para a gente fazer quase um ringue das linguagens e tentar extrair a melhor possível para o nosso negócio e para o que a gente queria alcançar, né? Aí a gente começou pelo PHP. A gente pegou os especialistas de PHP e pegou a primeira linguagem para ser avaliada, foi o PHP. Beleza. Aí a gente pensou assim, beleza, o que é importante para a gente em termos de critérios e tal? A gente fez e levantou alguns. O mercado, custo, produtividade, questões do paradigma, fácil se não é e tal. A gente levantou um monte de critérios. Com o tempo, conforme a gente foi discutindo sobre o assunto, a gente percebeu que alguns critérios que a gente achava importante realmente, de fato, não eram, que eram irrelevantes. Por exemplo, o paradigma. Se era orientado a objetos ou funcional. Se era dinâmica ou estática. Sistema de tipos e tal. Se ela tinha um suporte muito bom para boas práticas. A gente chegou a discutir esse ponto especificamente. Até que, numa dormida, né, de um dia para o outro, assim que a gente refletiu sobre o assunto, no outro dia a gente chegou à conclusão que não é a linguagem que vai fazer você seguir boas práticas ou isso ou aquilo, né? É a cultura da empresa e tal. Então não tem por que a gente desconsiderar ou, enfim, considerar uma com base nesse critério. A gente colocou isso no Excel, literalmente, colocou todos os critérios e fez uma matriz com os critérios versus linguagens e começou a pontuar. Deixa eu compartilhar aqui, vou compartilhar minha tela com a foto do Excelzinho que a gente fez. Tá bom. Peraí. Aí fica mais simples de eu lembrar também alguns detalhes. Beleza. Tá vendo aí? É esse aqui, né? Essa Isso. versão Isso. 1.0, né? Isso, foi esse aí mesmo. Inclusive tem mais detalhes do processo também no blog do Pra Valer aí que a gente vai publicar. Esses critérios foram tudo que a gente conseguiu pensar de coisas importantes a se considerar para uma linguagem. Então, custo de infraestrutura, curva de aprendizado, disponibilidade de profissionais, enfim, se é uma linguagem interessante em termos de atração de talentos, se ela é boa para batch, API, paralisação e coisas do tipo, beleza. A gente colocou todos esses parâmetros no papel, né, no Excel, digamos assim, no papel digital, e pontuamos o PHP. Aí, um ponto que eu acho curioso é que quando a gente fez com os especialistas em PHP, e até o momento a gente não tinha nenhum critério de desempate nem nada, saiu com o PHP super bem pontuado em todos os pontos, e no paralelismo ele estava até mais ou menos, não estava com uma nota muito ruim, que nem saiu ali no 1. Aí beleza, quando a gente começou a comparar com outras linguagens, a gente comparou com C Sharp, Java, a gente tem especialistas de C Sharp e Kotlin na equipe, por exemplo, na equipe dos LTs e tal. A gente começou a considerar da seguinte forma: beleza, PHP é uma linguagem muito boa nesse ponto. É melhor que C Sharp, por exemplo? Nesse ponto especificamente não. Então não tem como o PHP ter uma nota 5 nesse critério, porque tem alguém melhor que, né, tem uma outra linguagem melhor nesse quesito. Um exemplo. O quesito ele ia de 1 a 5, é isso? A nota poderia ir de 1 a Isso. 5, Desculpa, eu né? esqueci de mencionar. Sendo inexistente ou péssimo e 5 excelente, o top of the class, assim, né? O Sim. best of best. Beleza. Por Famosa exemplo, vou dar um. escala Likert. Eu não conhecia por esse Essa nome, para tem mim esse nome, tem esse nome. foi De 1 meio a 5, intuitivo isso aí. escala Likert. Legal. Aí o que a gente fez? Por exemplo, quando comparou com o C Sharp, em termos de IDE, suporte a IDE, C Sharp pode não ser a melhor do mundo em alguns critérios, mas o Visual Studio Windows, a gente considera que foi meio que um consenso nosso, que é uma das melhores ideias do mercado, se não a melhor, em termos de recurso, suporte, produtividade e tal.
Então, não tem como nenhuma outra linguagem sair melhor que C# nesse critério, por exemplo. Do mesmo jeito que quando a gente compara com Python, surgia sempre a seguinte menção, né? Python é uma linguagem... vou dar um exemplo errado, velho. Sei lá, Ruby é muito simples de aprender. De fato tem uma sintaxe enxuta e tudo mais. O Dani pode até confirmar melhor aí que tem uma experiência bastante legal com Ruby. Mas quando a gente comparou assim, é melhor que Python? Talvez não. Então o Ruby não pode ser 5 nesse ponto, ele tem que ser no máximo 4. A mesma coisa aconteceu com o Go, que também tem uma... Fama não, porque a gente consultou especialistas. Tem uma boa percepção relacionada à sintaxe, que é uma linguagem muito simples, tem só 25 palavras reservadas e tal. Eu e acho a gente que fez todos esses... Pode falar. E eu acho assim, um ponto importante é que assim, essa tabela, obviamente, essa tabela que a gente gerou no fim, eu vou até compartilhar ela de novo aqui, porque, obviamente, quando você começar a apresentar essa tabela para qualquer pessoa, sempre vai vir alguém e falar, não, mas não é isso, né? E assim, não tem um consenso absoluto, né? É assim, a gente foi conversando e foi argumentando, e assim, essa foi a tabela que a gente criou, dado o nosso contexto, dado o conhecimento que o nosso time tem de cada uma dessas tecnologias. Eu não posso dizer que isso é a verdade absoluta do universo, né? Porque não é. Mas é a nossa verdade. E é a nossa verdade. E é o que importa, porque assim, a gente está escolhendo uma linguagem para a gente, não para, sei lá, para o universo. Então, acho que é importante isso, porque, sei lá, se a gente avaliou que a curva de aprendizado de Ruby é 2, cara, foi o que a gente avaliou. É ou não é? A gente está enganado? Tudo bem também. Podemos estar enganado num outro critério, beleza, mas por isso que a gente tinha vários critérios, porque aí na soma a gente consegue chegar num lugar meio, né, meio termo. Legal. Nesse caso, beleza, a gente, né, comparou todos por todos. Por mais que seja a nossa verdade, para a gente tentar ser o mais, digamos assim, justo possível e de fato considerar opiniões embasadas, a gente demorou até conseguir pontuar Go e Elixir, por exemplo. Porque a gente não tinha nenhum especialista na equipe até o finalzinho do processo de decisão. E a gente foi deixando para lá. A gente não conseguia pontuar direito também Rust, porque a gente não tinha conhecimento. Tanto que na primeira versão, o pessoal até brinca comigo que me chamaram de meio de tendencioso, quando eu passei para a equipe as prévias e tal, eles começaram a brincar comigo que você colocou C# porque você é o cara do C#, sabe C#. E olhando assim, não era bem porque eu sabia C#, mas porque a equipe tinha gente com C# e Kotlin, tanto que saiu na prévia era C# e Kotlin. Beleza, a gente fomos discutindo, fomos calibrando, a gente chegou a consultar pessoas através do network, né, do pessoal que estava participando, que conhecia essas linguagens específicas, que a gente não tinha, né, não tinha nenhum conhecimento dentro do corpo técnico do Pra Valer. Aí a gente conseguiu pontuar algumas coisas melhor. Ruby, Go e tal, foi uma delas. No finalzinho, assim, do processo, a gente contratou uma pessoa, que é o Caio, que conhece bastante de Go, e aí ele pontuou Go também com a experiência que ele tinha e tudo mais. Beleza. Nesse ponto também a gente descartou o Rust completamente, porque chegamos à conclusão que era uma linguagem que não fazia muito sentido para o que a gente queria fazer. Ela é muito boa porque ela, né, para o nicho que ela se propõe a fazer, low level e tal, e que para o que a gente queria fazer, o que a gente acabou descartando porque não fazia muito sentido. Aí veio a cartada que revolucionou tudo. Quando a gente começou a considerar Elixir, a gente também não sabia muito bem para quem perguntar. E aí a gente, pesquisou, demos uma olhada e tal, comparamos alguns benchmarks e fomos pontuando ela de uma forma. Só que aí o Dani conseguiu uma conversa da gente, né, uma sessão de perguntas e respostas do Pra Valer, como empresa assim, com o José Valim, que é o criador da linguagem. Para quem não conhece, ele é brasileiro também e tal. E foi, inclusive, deixou muito feliz até essa escolha, no final das contas, justamente para a linguagem brasileira. E a gente, né, precisa também incentivar o nosso mercado também, né? Não só consumir coisa de fora e tal. Depois da conversa com ele, a gente bombardeou ele de perguntas. Fizemos várias perguntas, assim, de como que é o ecossistema, do que a linguagem não faz bem, o que faz bem e tudo mais. E a gente conseguiu se munir de informações para pontuar o board lá. Quando a gente fez isso, saiu meio C#, Kotlin, Go e Elixir. Foi Deixa eu mais ou menos mostrar, as opções. deixa eu mostrar a tabelinha nova. Vou compartilhar aqui a tabelinha Só que, V2. tá, na V2, aproveitando o gancho,
A gente teve o seguinte fator de desempate. Tudo bem, tem várias linguagens aí, mas o que que é importante para a gente, né, para valer como estratégia, TI e tal, o Dani contribuiu bastante nesse sentido e tal. Ali na última coluna de peso de estratégia ali, a gente conseguiu pontuar assim, é importante para a gente, sei lá, disponibilidade e volatilidade profissionais? Peso zero. Mas é muito importante o fit com o nosso negócio, que foi até um ponto que surgiu numa das últimas conversas, assim. A gente fez, aí foi multiplicação básica, a gente considerou cada critério multiplicado pelo peso. Dá para ver que sem os pesos, quem deveria ganhar, por exemplo, Elixir, Go, provavelmente o Go teria ganhado, junto com Python também e tal. Quando a gente aplicou os pesos de fit com o nosso negócio, principalmente, e paralelização, o API e similaridade com... bom, só citando os três primeiros aí, quem ficou mais na frente, assim, basicamente no empate técnico foi Go e Elixir. Aí foi fácil. E o Kotlin ficou, É, ficou na em frente, terceiro inclusive, lugar. do Python, Sim, né? Em terceiro isso. lugar. E do C Sharp que eu tinha uma pequena tendência em advogar a favor. Isso que é a prova que basicamente não teve nenhum viés, sabe? Quando a gente jogou na roda, saiu a inteligência coletiva aí e foi ela que decidiu, tá? Beleza. Aí até para não ficar dar muitas opções e gerar mais uma discussão e tal, que a gente já estava discutindo há bastante tempo, até a título de curiosidade, eu falo bastante tempo, mas não foi 20, 30 horas, foi, acho que no total deu umas 4, 5 horas no mar de reuniões referente a isso, em dias diferentes e tal. Beleza. Aí a gente fez uma votação. Vamos para Go? Vamos para Elixir? Ou vamos discutir mais um pouco? Aí o resultado, como todo mundo, né, a gente já deu spoiler no começo, ganhou o Elixir. Deixa eu mostrar, vou Isso não mostrar o sei gráfico também. aqui. Pode falar, beleza. Não, vou mostrar o gráfico aqui do Elixir, da votação. Teve isso. Ele ganhou, uma Ganhou margem meio bem apertado, né? nítida. Ganhou por uma margem Foi pequena. apertado. Eu acho que ajudou bastante a live com o José Valim para esclarecer alguns pontos, porque o pessoal talvez estivesse com medo, não sei, né? Porque tudo novo já era um medo do desconhecido e tal. E aí, quando eles entenderam qual que era a proposta da linguagem e tal, eu acho que ficou mais claro para decidir, tomar uma decisão. E assim, acho que uma coisa importante de dizer assim é que não tinha unanimidade, né? Unanimidade seria, sei lá, se tivesse mais do Sim, que 50% do ele, unanimidade seria, sei lá, 80, 90%, né? Então era um sim, sim, debate, verdade. tinha duas linguagens que estavam muito no páreo e a gente precisava de alguma maneira desempatar e a gente também não queria tomar uma decisão que fosse só, sei lá, colegiada só pelos líderes, sabe? A gente queria que os Uhum. developers também se envolvessem no debate. Tudo bem que os líderes falaram com os developers, né, e eles representavam, vamos dizer assim, a opinião dos developers, mas no fim a gente fez uma pesquisa onde todo mundo poderia votar e a gente não fez não deu nenhum peso, né? O CTO, o voto dele vale mais do que Sim, o voto dos devs, entendeu? Todo mundo tem sim. peso igual. Se A você gente é até júnior, se brincava você é... com isso, né? Mas acabou, mas não aconteceu, tá, galera? A gente brincava com isso, mas não aconteceu. É, tá aí o método para provar, né? Não é só a gente falando. E depois que saiu isso, agora o que a gente tem de expectativa, né? Agora, por que Elixir de fato, né? Primeiro que é uma linguagem funcional, pela questão do próprio paradigma funcional. Quanto mais eu estudo sobre isso, me aprofundo mais, eu estou convencido que é a solução para alguns problemas. A questão de mutabilidade é muito importante no quesito evitar bugs e coisas do tipo. A questão de o suporte a paralelismo que tem, assim, para quem não tem nada do contexto de Elixir, ela foi construída em cima do ecossistema da Erlang, que é uma linguagem mais voltada para o telecom e de um padrão que chama Open Telecom Platform, que é um padrão que está aí desde a década de 80. Então, a Erlang ela tem sua própria máquina virtual que chama Beam, que ela é otimizada para esse cenário de concorrência, que é por telefonia, né? Você não espera, sei lá, você não... Até que citam bastante em qualquer material do ecossistema que fala que você não espera não tem disponibilidade na sua linha telefônica, justamente por causa desse tipo de coisa, que foi uma linguagem criada pela Ericsson. E aí o Elixir é basicamente uma sintaxe super bonita, enxuta, que inspirada em Ruby, que roda em cima desse ecossistema super maduro para processamento voltado para paralelismo. Uma frase que até cito, assim, é que, vendo uma das entrevistas do José Valim, que ele mesmo define Elixir como uma linguagem voltada para comunicação.
e tudo o que tem relacionado a isso. É, Então, e é o que a gente, e basicamente o que a gente faz aqui no Pra Valer é um monte de comunicação, né? Porque a gente meio exato. que é um articulador entre um aluno que quer fazer faculdade, o banco que tem vamos dizer assim, o O seu dinheiro que sistema vai ser financeiro, né, emprestado, e o sistema tal, financeiro, então tem que falar com o banco, tem que falar com a auditoria, né? Tem uma série de regras que faculdade. você tem que cumprir. Aí eu tenho que falar com a faculdade, porque ela tem que me dar informação do aluno. Então tem uma série de troca de comunicações aí, e a gente faz esse man in the middle aí, né? Juntando tudo para conseguir trazer a Sim, solução que seja, vamos dizer assim, transparente, né? Por dentro tem um monte de sim. coisa acontecendo e por fora tem que ser uma coisa linda, onde o aluno simplesmente é, aperta um botão e começa a estudar. Né? Sim. Então, por trás tem muita comunicação entre sistemas, regras de negócios complexas, né? Porque tem juros, aí tem IOF, aí tem Sim. imposto, tem um monte de transferência bancária, repassa o dinheiro daqui, tira daqui, coloca para lá. Então, toda essa complexidade que tem por trás do nosso negócio E fica fica simples, abstraída, né? né? E fica simples, pela forma como a linguagem é estruturada e tudo mais. Eu consigo dar um exemplo prático aqui de algumas experimentações que a gente fez, bem no começo, assim, são bem simples. A gente fez, por exemplo, o teste FizzBuzz, aquele teste que você itera de 1 a 100, é um problema bem conhecido, assim, inicial. E aí, se o número é múltiplo de 3, você imprime Fizz, se é múltiplo de 5, você imprime Buzz, e múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo, você imprime FizzBuzz. Geralmente é usado para testar se você entendeu if, else e condicionais. A gente fez, foi engraçado que até a primeira vez que a gente fez, saiu PHP em Elixir, com todos os vícios de linguagens com estado, enfim. Bom, se é PHP em Elixir, é bastante similar a C Sharp em Elixir, Java em Elixir, saiu mais ou menos da forma como todo mundo concebe, de forma, né, a primeira resposta. Beleza. Depois que a gente fez essa primeira versão, a gente tentou melhorar. Aí saiu uma outra versão usando o Conde, que é uma construção que é basicamente um switch com condicional e Tem tal. aí o código, Adriano, para compartilhar? Deixa eu ver, acho que tem, Fácil? peraí. Tem sim, eu já estava com o VS Code aberto aqui. Deixa eu só pegar minha pastinha de estudos de Elixir aqui. Talvez eu não tenha o primeiro FizzBuzz, Não, pega a o versão puro, final, né? a versão top top. Tá. Vamos lá, galera. A gente é iniciante em Elixir, estamos aprendendo, mas acho que vai dar para entender. Vamos lá. Eu vou tentar, eu acho mais legal explicar o Conde, Dani, porque vai dar para entender de onde a Tá gente bom. veio, vai ficar um pouco mais simples explicar o pattern matching. Beleza. O Conde nada mais é do que, aqui eu inicio um número de uma coleção de 1 a 100, inclusive esse operador ponto ponto é um range, é igual ao do Python, eu achei bem prático. Eu sinto muita falta disso no C Sharp, por exemplo. Beleza. Aí ele chama uma função solve aqui que recebe esses números e passa para uma função map. O map nada mais é do que um construtor da linguagem aqui, uma construção da linguagem que existe em outros lugares também, que para cada elemento de uma determinada lista, ele vai executar uma função. Daí, né, a questão da linguagem funcional, de ser imutável e tal. Então, é como se ele passasse, eu estou iterando de 1 a 100 aqui, nessa construção, e ele passa para dentro dessa função aqui. O Elixir, esse aqui é a sintaxe para chamar uma função nomeada e tal. E esse padrão aqui é uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Pelo menos eu nunca tinha visto esse termo, até aprendi com É a Elixir, chama aridade da aridade. função, né? Sim. Que ele escolhe com a quantidade de parâmetros e tudo mais. Beleza. Aí ele passa o elemento para cá e ele faz a condição. Eu falei, o switch é um switch com condicional, o conde aqui. Então ele checa, o REM é a função módulo, que em outras linguagens provavelmente é uma porcentagem, a sintaxe. Aí ele checa se é 3 e 0, então imprime FizzBuzz. É aquelas regras que eu falei. E aqui até um ponto engraçado que na versão original eu tinha feito assim, ó, n igual a n. E eu falei assim, o conde ele exige que na última condição, por exemplo, você retorne sempre true, senão ele dá um erro. Sim. E aí o único jeito que eu tinha pensado de fazer retornar um true era comparar o número com ele mesmo e aí ele imprimia. Aí eu falei, nossa, eu me senti muito inteligente até. Eu falei, nossa, isso aqui tá, sabe, a linguagem tá me fazendo pensar melhor e tal. Aí eu mostrei pra equipe, os caras falaram assim, por que você não coloca um 1? E aí Talvez o faz certo muito mais seja sentido, é colocar muito true, mais né? simples. Colocar true, né? Eu também dá, também dá. Mas, e aí, é só se rodar aqui, ela traz o resultado esperado aqui. Se eu dar um elixir.xs, ela imprime tudo certinho aqui e tal.
Aí a gente pensou assim, vamos melhorar esse código e tentar fazer uma coisa mais idiomática. A gente tinha já visto em algumas pesquisas sobre pattern matching. Esse aqui é um assunto incrível, só que nem tudo são flores. A curva de aprendizado para você pensar dessa forma, ela é um pouquinho íngreme, tá? Principalmente vindo de quem está acostumado a pensar com estado, iterações e tal. É a mesma coisa, só que aqui a gente está fazendo de 1 a 1000, só para estressar a ideia. Só para não ficar um ponto assim obscuro, o I/O Inspect seria o equivalente a um console log do JavaScript, Vardamp PHP, console writeline, tá para você escrever. Ele fica escutando o que está acontecendo aqui e grava no I/O é isso que essa função faz. Beleza. Então eu vou passar por Aí tem pelo. várias coisas que você fez aí que eu achei interessante, que assim, você separou o estado, você separou a parte do código que ela é, vamos dizer assim, sem efeito colateral, da parte com efeito colateral. Naquele seu Ah, sim. código procedural, você fazia o I/O ao longo do algoritmo, né? Enquanto que nesse Sim, código sim. aí, você simplesmente faz a conta antes e depois você só faz o print, ou seja, o único I/O que tem aí é esse print final aí. Ele não fica, né, menos efeito colateral ao longo do código, né? Toda a sua lógica ela Sim. é puramente funcional, que também ficou bem legal. Sim, eu gosto de usar o termo funções puras e impuras, né? É, Isso é uma coisa que a gente vai ouvir bastante, provavelmente vai pegar aqui, né, conforme a gente for usando a linguagem, mas só para dar contexto para quem está acompanhando, uma função pura é uma função que ela executa, dado um determinado input, o mesmo output sempre. Ela não tem efeitos colaterais. O que é efeito colateral? I/O, disco, rede, banco de dados e coisas do tipo. Então, naquele exemplo lá, a gente faz a conta e já imprime no I/O. Então, eu estou sujando. Então, ela é uma função impura. Nesse exemplo aqui, eu vou explicar, né, que vai ficar mais claro porque que ela é uma função pura. Então, beleza. Chama o map do mesmo jeito, chamando a mesma estrutura lá. Ele vai pegar, ele vai chamar a função compute aqui que recebe o n, né, da iteração, e aí ele vai executar a verificação para cada item do N. Então, até dá para enxergar aqui, ó. Não importa o N que seja aqui, né, os valores que sejam aqui, dá para ver que ele vai fazer mais ou menos pela assinatura aqui a mesma coisa. O que é o pattern matching? É quase você pensar como uma matriz, o problema e marcar no que atende a condição. Então, o que ele leva em consideração aqui? Ele vai chamar a função. O primeiro parâmetro é o resultado se é múltiplo de 3, o segundo é o resultado se é múltiplo de 5 e o número em questão. Se o resultado de N3 aqui, né, dessa primeira e dessa segunda operação for zero e desse aqui meio que não importa, o parâmetro, a construção aqui underline, ela ignora o parâmetro, ela pode ser usada em vários lugares e tal, mas é para você descartar e não dar erro, senão ele dá erro. Então, se foi nessa combinação aqui, nesse padrão, ele imprime FISBus. E aí, bom, o restante é expansão da mesma ideia. Se é só 3, dado que o 3 está na posição inicial aqui, fiz, se é só o 5 aqui, e se não importa, ele descarta o resultado das duas coisas e é só o número, ele imprime N. Ela fica, quando você bate o olho, dá para saber exatamente o que essa regra está fazendo. Então, pense em regras muito complexas, que tem muitos ifs, muita combinação e tudo mais. Isso aqui fica muito elegante. Só que não é muito simples de fazer. A gente sentiu essa dificuldade. Não sei, pode ser falta de, né, de costume, a gente está se adaptando, mas não foi uma coisa muito intuitiva. A gente teve que dar uma pesquisada, entender e tal. Isso aqui foi um esforço coletivo da galera para a gente conseguir chegar nisso. Umas 4, 5 pessoas focadas nisso. Não demorou muito também, mas depois que a gente aprendeu o conceito, aí eu consegui entender o que eu já tinha lido sobre pessoas do OO indo para programação funcional. Eu me sinto um programador melhor por saber isso agora. Então, eu tenho certeza que se eu voltar para o C Sharp, por exemplo, escrever código em PHP da mesma forma, invariavelmente isso aqui vai ter me contaminado de alguma forma e eu vou escrever código de uma forma diferente. Principalmente maps, aqui, o jeito de lidar com funções. Eu não consigo mais, depois de fazer alguns exercícios e me adaptar a isso, eu não consigo mais pensar em termos de efeitos colaterais dentro de loops, acumuladores e coisas do tipo. Eu já consigo, sei lá, já está sendo mais claro para mim pensar em termos de map. E está sendo bem legal, porque dá para fazer coisas bem bacanas com isso. legal, Adriano. Descompartilha aí sua tela para a gente fazer o Opa! fechamento aí. Acho que a gente foi até além, né? A ideia era mais contar a história e no fim a gente mostrou código. Foi Sim. genial, cara. Achei que ficou muito bom. Então eu queria agradecer aí
participação especialíssima aí no. Espero que você venha outras vezes aqui conversar sobre essas coisas, porque são, para mim, eu sou muito fascinado por linguagem de programação. Eu acho que aprender uma nova linguagem é sempre bem-vindo para a gente se desenvolver na carreira de desenvolvedor de software. Eu adoro aprender paradigmas, linguagens, jeitos diferentes de fazer, porque eu acho que a gente vai enriquecendo o nosso repertório e vai se tornando cada vez um profissional melhor. Agora a gente vai ter um próximo passo e talvez a gente possa fazer um vídeo desses daqui, sei lá, uns 2, 3 meses, mostrando, sei lá, de repente um primeiro sistema, porque assim, a gente escolheu Elixir, né? Elixir em inglês, Elixir em português. Agora é partir para o desenvolvimento, né? Começar a criar os sistemas novos, né? Então é claro que a gente não vai pegar todo o nosso base de código e falar, vamos fazer em Elixir e vamos migrar tudo de uma vez. É um processo gradual, a gente vai passar por uma transição, né? E vai durar provavelmente alguns anos até a gente ter uma base de código relevante de Elixir, mas eu acho que vai ser um processo muito divertido, com certeza vai ser divertido. Sim. E eu queria convidar você que está assistindo esse vídeo, se você é programador de Elixir ou se você gostaria de trabalhar com Elixir, vem falar com a gente aqui no Pra Valer. A gente está muito entusiasmado com essa mudança, né, de stack e, enfim, esse vídeo vai ficar aí à disposição para vocês darem uma olhada e se vocês tiverem perguntas, sugestões também, críticas, falam, não, vocês escolheram a coisa errada, deveria ter ido para o C Sharp, também deixa os comentários aí, a gente tá aberto, de repente a gente muda de ideia e se der errado o Elixir, a gente vai para o C Sharp. Também. Tem esse risco também, ué, fazer o quê? Mas, enfim, foi muito bom. Eu acho que, assim, o principal, eu acho que o que a gente pode ter de aprendizado desse processo é que, assim, foi um processo coletivo. Eu acho que foi um processo científico, né, até certo ponto, onde a gente conseguiu mensurar as coisas. Então, não ficou só no opinativo, ele foi muito adequado para envolver as pessoas na decisão. E agora, assim, é começar a usar e sentir as dores e ir passando. Eu estou fazendo também algumas lives, né? 2 vezes por semana eu estou fazendo algumas lives porque estamos aprendendo a linguagem juntos. Então, quem quiser assistir também as lives, pode assinar aqui o canal. Estou transmitindo pelo YouTube ou pelo Twitch. Então, assine o canal ou entrem lá no Twitch, acompanhem com a gente e vão comentando, vão mandando mensagens, vão mandando sugestões aí, ideias de pauta que a gente vai aprendendo junto. O objetivo é que a gente está crescendo, está aprendendo junto com essas tecnologias novas e principalmente, né, que foi o que mais norteou nossa decisão, que é fazer alguma coisa, tomar uma decisão que vai ajudar a gente a criar um produto melhor. Né? Uma tecnologia, uma linguagem de programação que vai ajudar a gente a fazer sistemas melhores, né? Mais escaláveis, mais tolerantes à falha, né? A gente falou muito dessa coisa da tolerância à falha do Elixir, mais performático, que ajuda a gente a reduzir nosso custo, para a gente atingir mais pessoas, para que a gente consiga fazer mais projetos mais rápidos, mais rapidamente, enfim, uma série de vantagens que a gente viu aí no Elixir e que a gente vai começar a colher os frutos aí nos próximos anos aí de desenvolvimento aí da solução do Pra Valer. Beleza? Obrigado, Adriano. Nada, cara, eu que agradeço o espaço aí. Adriano, super Adriano, obrigado aí todo mundo. E é isso aí, espero que a gente se veja aí em breve, acompanhe aí as lives. Um beijão para todo mundo, tchau, tchau, pessoal. E até a próxima. Valeu.